Olá, povo de Deus, família querida, tudo bem? Hoje mais uma devocional SB Fé e hoje o tema é relativo ao nascimento de Jesus. O Natal está chegando e vamos falar desse momento tão especial em nossas vidas. Hoje eu vou trazer sobre esse tema uma abordagem diferente. Né? São os personagens que fazem parte dessa história, né, da história do nascimento de Jesus. Ele é o foco principal, eu sei, mas todos já falam sobre o nascimento dele. E hoje eu vou trazer essa abordagem que vai tocar também no seu coração de uma forma diferente. Vamos lá? Deixa eu ler para vocês aqui o tema. Quais os personagens da sua história com Deus? O versículo de hoje está em Lucas 1:38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém? Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos também orar, buscar o Senhor e, enfim, para que Ele possa tocar verdadeiramente nos nossos corações. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, toca nos nossos corações para que a gente possa absorver de Ti o que Tu queres falar conosco. Toca, Senhor Deus, no coração de cada um que está ouvindo essa ministração, que vai ouvir essa ministração neste momento, e que Jesus possa renascer no coração de cada um. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui no nosso site, né, esses vídeos sobre o nascimento de Jesus, porque tem vários vídeos, né, de todos os personagens que falaremos hoje, e se eu passar aqui, o nosso devocional vai ficar extensa. Então, vale super a pena vocês acessarem aqui, olha, o anjo prediz o nascimento, né, de Jesus, como Maria contou a José sobre a sua gravidez, o anjo aparece a José, depois tem Maria e José viajam para Belém para o recenseamento. O nascimento de Jesus, os pastores ficam sabendo, vai visitá-los. Depois também os 3 reis magos que vão ofertar, né, incenso, ouro e mirra. Depois a matança, né, das crianças, né, porque Herodes mandou matar os bebês abaixo de 2 anos, e também a fuga, né, o nascimento de Jesus, a fuga de Maria, José e Jesus para o Egito, ok? E aí você, clicando aqui, iremos para a nossa devocional, e que tem como tema quase os personagens da sua história com Deus. Sim, sim, para quem agrega, não, não, para quem desagrega. A nossa leitura está em Lucas 1:38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que você responde ao chamado de Cristo? Sim, sim, eis-me aqui, ou não, não, preciso de mais um tempo. Ainda não estou pronta. Esse sim, sim que eu falei aqui para quem agrega e não, não para quem desagrega, é porque existem personagens na nossa história que alguns nos ajudam a caminhar com Cristo e outros não, nos afastam do nosso caminho com Cristo. Então é importante nós percebermos os sinais e essas pessoas, se caminhar com essas pessoas, vai realmente fazermos progredir ou não. Amém? O Natal está chegando e todo ano as famílias fazem planos, compram presentes, elaboram noites incríveis com banquetes, festividades, confraternizações, presentes e tudo parece muito lindo. Há outras pessoas que não festejam e sentem-se solitários e infelizes por não ter família para comemorar, né? Outros por ter perdido entes queridos nessa data e outros por estarem enfermos e cada um com seu motivo, né? Alguns felizes, outros tristes, né? O Natal transmite essa ambiguidade de sentimentos, alegria ou tristeza, aconchego ou abandono. Mas se o Natal comemora-se o nascimento de Cristo, né? Por que tudo isso? Por que há sentimentos alegres e tristes? Não deveria ser somente alegria? Jesus não nasceu nessa data, né? De 25 de dezembro, mas as festividades têm como personagem principal Jesus, o Messias, que viria salvar a humanidade, trazer paz, amor, mansidão, temperança e muito mais. Então, por que a tristeza?
exatamente porque todos dizem que ele é o foco, mas o coração do ser humano não está focado nele e se dispersam nas confraternizações. A união da família é algo bom, muito importante, mas essa união acontece para louvar e engrandecer a Deus por ter enviado seu único filho em forma de homem, sentir as mesmas dores e carregar sobre si todo o pecado da humanidade. Criaturas foram feitas à sua imagem e semelhança, mas que de semelhança com ele não tinha mais nada? Então, o que significa tudo isso, né? Que simplesmente assim, a palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos salvar, né, para nos resgatar, para poder realmente nos levar para o caminho do Senhor. E se todo mundo comemora o nascimento de Jesus nesta data, então qual é o motivo da nossa alegria? O nascimento de Jesus que veio para nos resgatar. Então, independente da situação que estivermos, se estivermos com a família ou se estivermos sozinhos, se estivermos enfermos, se estivermos saudáveis, não importa, porque Jesus, em qualquer situação que estivermos, ele estará lá. Ele é o foco da comemoração. Ele é o foco do dia. Se não for para comemorar, é para agradecer, é para louvar, é para sentir Deus no seu coração. Se o foco principal for Ele, nada vai te entristecer, porque nada vai mudar o nascimento de Jesus, que já aconteceu, e ele precisa renascer dentro de você a cada dia. Então, essa noite de Natal, se você estiver com a sua família, comemore louvando e engrandecendo o Senhor. Se você estiver sozinho, comemore e engrandeça o Senhor. Coloque louvores, ore a Deus, se relacione com Ele. Se você estiver enfermo, se você estiver no hospital, não importa, Jesus está contigo porque ele veio para todos. Amém? Para que Jesus nascesse, houveram vários personagens nessa história. E hoje pretendo apresentá-los a você de uma forma bem peculiar. E depois pensaremos nos personagens da nossa história e faremos uma associação de ambos os personagens. Pelo desfecho da história de Jesus e pelos personagens da nossa vida, saberemos para quem dizer sim, sim e não, não. É verdade? Se realmente Jesus fosse o único adorado nessa noite, não haveria motivo de tristezas, mesmo em meio à dor, no leito do hospital ou sozinho no seu lar, pois seja onde você estiver, com quem estiver, Jesus estará lá contigo, desde que você o busque, louve-o, fale com ele, e a paz e a serenidade reinará no seu coração. Jesus é o foco do nosso Natal. Voltando aos personagens, né? Esses personagens aparecem todo ano no Natal, nas encenações das peças de teatro, nos presépios, nas cantatas, mas de fato, como enxergar a atuação de cada personagem daquela história com a nossa vida, né, de hoje em dia? Conhecer ou relembrar as histórias desses personagens irão nos ajudar a refletir como reagir às notícias, ao chamado e os desafios que Deus permite que haja na nossa vida, não é verdade? Então, se você tem Jesus no teu coração, você vai se sentir muito mais forte para enfrentar os desafios do Covid e todos os outros que vier pela frente, ok? Então, vamos começar com os personagens. Vamos começar pensando assim. Jesus nasceu lá em Belém, há 2020 anos atrás. Jesus nasce dentro de nós, né? Se nós permitirmos, ele nasce todos os dias, a cada momento. E quais os personagens que nós destacaremos nessa história? Vamos falar sobre Maria, uma jovem que transmitiu humildade, submissão, coragem e obediência. Vamos falar sobre os anjos, que são os mensageiros de Deus. Sobre José, né, um noivo, né, o jovem, né, que com muita confiança, obediência e altruísmo aceitou fazer parte, né, desse mistério, né, dessa dádiva, né, do nascimento do Senhor. O dono da hospedaria de Belém, que não tinha lugar para Jesus, o rei Herodes, que com muito egoísmo, inveja e perseguição quis matar Jesus, e os sábios do Oriente, curiosidade, disposição e adoração ao nosso Senhor. Vamos começar aqui com Maria. Aqui tem o vídeo, né, mostrando o anjo que a falou, né,
falou sobre a novidade, que ela seria mãe do Filho de Deus. Maria, humildade, submissão, coragem, obediência e prontidão para atender o chamado do Senhor. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus Cristo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que maravilha, né? Ela deve ter ficado super assustada, maravilhada com tudo aquilo, sem saber o que pensar. Imagine a confusão na mente dela naquele momento, né? Um susto real, invisível, né? Mas que de fato aconteceu. Não foi um sonho. Ela estava acordada. E agora? Como dizer sim àquele chamado do Senhor? Será que foi uma visão, né? E qual a dimensão da fé que nutriu naquela jovem o desejo de obedecer e enfrentar a sociedade, a família e principalmente seu noivo, que teria o direito de repudiá-la, entregá-la ao julgamento e até ser apedrejada até a morte? Vamos pensar um pouco nessa jovem. Essa jovem ali, noiva, prestes a casar, aparece um anjo e fala que ela será mãe do Filho de Deus, né? E esse coração, como é que esse coração estava assim, nutrido de tanta fé e obediência e humildade para dizer sim diante de um desafio tão grande na vida dessa jovem? Agora, se ela não tivesse um relacionamento íntimo com o Senhor diário, em primeiro lugar que Deus não iria escolher, porque ela não estaria pronta. E Deus conhece o coração, conheceu o coração da Maria e conhece o meu, o seu coração. Se você tiver um relacionamento com o Senhor, se ele perceber, assim, se ele ver que o seu coração está preparado para um desafio, uma missão do Senhor, ele te chamará. Então, entregue-se ao Senhor de corpo e alma para que Deus te use para a sua missão. Amém? E a pergunta que te faço neste momento, qual a dimensão da sua fé? Qual a dimensão da fé a Deus que nutre dentro de você, dentro do seu coração, sabendo que você pode correr risco de vida, pode correr risco de uma perda de emprego, de um status na sociedade, você perder, né, de ser o queridinho da turma, né, para dizer um sim, sim, Senhor, eis-me aqui. Às vezes você está dentro de um contexto que, se você disser que é evangélico, você pode ser excluído, mas você vai sentir vergonha de falar: olha, agora eu sirvo ao Senhor, e essas atitudes ou esses lugares, isso não me agrega. Então é nessa hora que você vai aprender a dizer não, e no momento você vai aprender a dizer sim. E aí você busca ao Senhor: Senhor, que horas eu devo dizer sim e que horas você deve dizer não? O Espírito Santo do Senhor habitará em ti e te dará esse discernimento. Amém? O que de Maria te inspira para ser uma pessoa melhor, para ter dentro de si o grande Messias Jesus Cristo? Não literalmente em seu ventre, em si, em sua alma, né? Como o que te inspira nela, porque ela já tinha Deus em seu coração, ainda não existia Jesus, né? E aí veio o anjo e falou: Jesus está no seu ventre. E nós já temos Deus no coração e nós temos também Jesus no nosso coração, porque Jesus já nasceu e já ressuscitou e ele continua vivo e deve permanecer vivo dentro de nós. Amém? Então vamos ter o espírito de humildade, de obediência, de submissão, porque Cristo está em nós da mesma forma que Cristo estava no ventre de Maria. Amém? Os anjos. Os anjos são mensageiros obedientes do Senhor. Nessa mesma passagem, temos também o anjo, mensageiro de Deus, e a aparição dos anjos, naquele momento, assustou, né? Assustou a Maria, né? E a desconcertou. Mas ele tinha uma missão de falar de uma forma bem nítida, para que ela não achasse que era um sonho ou era uma visão, né? Nessa passagem, nós vemos também
que o anjo falou sobre a gravidez de Isabel, que na sua velhice, uma mulher estéril estava concebendo um filho, né, o João Batista, primo de Jesus, que iria nascer antes de Jesus para anunciar a sua chegada. Esse mesmo anjo também apareceu a José, depois aos pastores, enfim. Então, assim, os mensageiros do Senhor estão aqui a todo momento para passar a palavra do Senhor. E quem são os anjos que estão aparecendo na sua vida? São aqueles anjos vestidos de branco, que têm asas e que voam, que vai para o céu e simplesmente desaparecem? Não. Os anjos são aquelas pessoas que vêm, fala a palavra do Senhor ao seu coração, o toca verdadeiramente, e aí você sente a presença do Senhor, você sente que Deus está falando contigo através daquela pessoa, e aí você vai e sente, olha, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, eis-me aqui. Faça como Maria, ao ouvir a voz do anjo, do mensageiro do Senhor, e diga, eis-me aqui, estou aqui para cumprir o teu chamado. Amém? A que atitude o exemplo dos anjos inspira você? Detectar quais os anjos da sua história e também ser anjo de Deus na história de outras pessoas. Então, abra os seus ouvidos para que você possa escutar as mensagens do Senhor através dos anjos que aparecerem na sua vida. E seja você também um instrumento nas mãos do Senhor, seja você também um anjo para falar a palavra do Senhor para outras pessoas que precisam ouvir o amor de Deus. Amém? Outro personagem muito importante, José, o noivo, né? Ele transmitiu confiança, obediência e altruísmo. Mas, assim, nesse começo, assim que Maria falou com José, imagine o susto desse jovem. Imagine que situação complicada ele ficou naquele momento, né? Como José, o que José sentiu ao receber essa notícia, né? Como assim, noiva do Espírito Santo de Deus? Na verdade, então, assim, o Espírito Santo, antes da morte de Jesus, era destinado apenas aos grandes profetas em situações especiais. E naquele momento, naquele contexto, naquela época, não estava tendo assim, profetas fazendo os grandes milagres. Tudo que se ouvia falar sobre o Espírito Santo, sobre os milagres, enfim, foram através dos seus pais, né? Essa história foi contando, foi sendo contada de geração a geração, e naquele momento, naquele contexto, nós sabemos que os fariseus, assim, eles não tinham um relacionamento verdadeiro com o Senhor, e por isso era o momento certo para vir Jesus, para resgatar o povo de tamanho pecado. E de repente chega Maria, foi escolhida pelo Senhor e diz: estou grávida do Espírito Santo de Deus, realmente é muito difícil acreditar. Mas vamos supor, mesmo que ele acreditasse, né? Como se portar diante da comunidade, né? Uma comunidade preconceituosa, machista, ele poderia entregá-la, né, ao sinédrio para ser até apedrejada. Então é uma situação muito delicada. E aí a obra do Senhor não é incompleta. José, ao dormir, veio o anjo do Senhor, falou-lhe e ele acreditou na palavra de Maria. E com certeza Deus lhe deu sabedoria para conduzir essa situação, afinal de contas, ele teria que preservar o nome da sua esposa, preservar o nome da sua família, afinal de contas, seriam os progenitores, né, do Messias. Amém? A que atitude o exemplo de José inspira você? Quantas lutas e desafios precisamos enfrentar e muitas vezes nos acovardamos e recuamos, mesmo sabendo de toda a verdade. Siga em frente e assuma suas responsabilidades. Se você tem certeza da verdade, a responsabilidade é sua, não delegue, vá, siga em frente. Amém? O próximo personagem que falaremos trata-se do dono da hospedaria de Belém. Ah, como assim? Ele foi um personagem, não era um coadjuvante? Sim e não, né? Porque assim que Jesus, né? Jesus não, José e Maria chegaram em Belém, todas as hospedarias estavam lotadas por causa do recenseamento, e todos os donos da hospedaria disseram: não, não tem lugar.
Mas esse em específico, ao mesmo tempo que ele disse não, ele disse sim. Ele teve um coração sensibilizado ao ver aquela mulher grávida e disse: Olha, eu não tenho um quarto confortável para ti, mas eu tenho um estábulo onde eu guardo os meus animais. Aceita, né? Para que não durma ao relento. E também já era predestinado que Jesus iria nascer numa manjedoura. Então, estava tudo predestinado, tinha que ser assim, já estava escrito. E, então, esse dono da hospedaria não foi coadjuvante, ele foi importante, ele estava dentro dos planejamentos do Senhor. E Maria entrou, deitou-se nesse estábulo e ali gerou, né? E ali teve o seu filho, Jesus Cristo. Amém? E aí eu pergunto assim, antes da gente criticar, né, esses donos de hospedaria que disseram não, e também criticar esse que mandou Jesus lá para o estábulo. Aí eu te pergunto, né, em que lugar Jesus está na sua casa? Você recebe Jesus e coloca onde? Está no melhor lugar da sua casa ou está no estábulo? Então pense nisso, porque Jesus já nasceu, né? E ele já nasceu na manjedoura, mas agora ele não quer ficar mais no estábulo, agora ele quer fazer parte da sua vida, no melhor lugar da sua casa, no melhor lugar da sua vida, habitando no seu coração, para ele cuidar de você. Amém? Vamos falar agora do rei Herodes. Egoísmo, inveja e perseguição. O rei Herodes ele foi notificado que o novo rei nascera. Aí ele, como assim o novo rei? Ele, na ignorância e com medo de perder o seu trono, mandou matar todos os bebês meninos que tivessem nascido naquela época. Então, quem nasceu ali em Belém, abaixo de 2 anos, até os 2 anos de idade, seriam mortos, né? E assim, e aí? Quanta crueldade. Ele foi certo ou ele foi errado? Né? Afinal de contas, o trono dele estava sendo ameaçado. Foi pela ignorância. Ele não sabia realmente quem era esse rei. Rei dos reis, rei dos judeus. Como assim? Se o rei dos judeus sou eu? Né? Então, ele agiu de uma forma muito cruel. Porque se ele era o rei dos judeus, ele deveria ter, né, lido as escrituras e ele deveria saber que o Messias viria, mas ninguém sabia como viria o Messias, em que situação, se realmente iria ocupar o trono ou não. Então vamos criticar o rei Herodes, né, porque todo mundo sempre o crucifica, mas não consegue enxergar quantas vezes nós fazemos algo assim que tão impactante para preservar o nosso lugar ao sol, né? Você já pensou nisso? Mas quando o seu lugar é ameaçado, o que você já fez para manter a sua posição, o seu casamento, o seu cargo, o seu salário, ou até mesmo o seu espaço diante de um grupo de amigos, né? Então, assim, cada um na sua proporção, cada um dentro do seu poder, da sua condição. Então, se você já puxou o tapete de alguém para que você pudesse realmente subir um degrau da escada de alguma evolução, você precisa realmente permitir que Deus toque no seu coração e pedir perdão. Ou então, para você não perder o seu lugar ao sol, o que você já fez, né? Para que você possa ter um bom salário. Enfim, se você fez algo realmente muito semelhante ao que o rei Herodes fez, peça perdão ao Senhor e recomece, viva um novo tempo em Cristo Jesus. Essa devocional de hoje é para reflexão, não é para julgamento nem acusações. Não devemos acusar o dono da hospedaria que disse não, não tem lugar, mas Jesus vai para o estábulo porque era predestinado. Mas nós não somos o dono da hospedaria, nós somos o dono da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, e nós precisamos sim ter o melhor lugar para Jesus. Não devemos criticar nem condenar o rei Herodes. Ele era predestinado àquilo, mas ele está ali como exemplo para dizer: não mate as crianças, não mate o menino Jesus, não mate Jesus, deixe ele viver e ele viver na sua vida. Amém? E agora vamos para os 3 reis magos, os sábios do Oriente. Curiosidade, disposição e adoração. Ao perceberem no céu uma estrela diferente,
decidiram segui-la. Você tem seguido as estrelas, os sinais que te levam a servir ao Senhor, a viver um caminhar com Ele? Quais os sinais que têm aparecido em sua vida e você tem negligenciado? Pense nisso. Né? Às vezes você quer fazer algo e de repente você pede um sinal do Senhor. Ah, eu vou abrir a Bíblia e o primeiro versículo que é a minha resposta. E de repente você vê, não, essa resposta assim não é bem a que eu queria. Aí eu vou tentar de novo. Aí tenta 2 vezes, tenta 3 vezes, e a resposta sempre vem não. Até que vem uma mais ou menos e fala, essa é a resposta. Ou seja, vem os sinais te dizendo não e você não quer ver. Mas os 3 reis magos, ao ver o sinal, uma se levaram para encontrar Jesus. E ele seguiu e obedeceu a esse sinal. Ele teve uma disposição em atender a esse sinal. E ao chegar lá, eles o adoraram. Né? Então é isso que nós devemos ouvir o sinal, ter a percepção para ouvir o sinal, e se for não, é não, e se for sim, é sim. Senhor, eis-me aqui. A partir do momento que você diz, Senhor, eis-me aqui, quais os presentes que você tem doado a Jesus? Né? Qual é o ouro, qual o incenso e qual a mirra que você tem ofertado na casa do Senhor, ofertado ao Senhor? Você sabe o valor de cada presente? Né? Cada presente ele teve sua utilidade prática, mas também teve a sua utilidade simbólica, né? O valor espiritual em cada presente que um desses, né, reis magos, aí os sábios do Oriente, eles deram para Jesus. Na utilidade prática, leve seu ouro, seu incenso, a mirra à casa do Senhor, porque as igrejas têm despesas e eles precisam dessa sua oferta para custear as despesas da igreja, né? Mas, ao mesmo tempo, leve também seu incenso, ouro e mirra com valores espirituais, porque quando você der, dê com alegria e com amor, não com apego, não com o seu coração entristecido, porque você está ofertando na casa do Senhor. Eu não estou me referindo ao dízimo. O dízimo não é presente, dízimo não é oferta, dízimo é obediência. Nós devemos devolver 10% de tudo que nós ganhamos à casa do Senhor, à casa do tesouro. Agora, a oferta é liberalidade, são presentes, são princípios e precisamos sim, com o coração entregue, ofertar ao Senhor para que possamos agradar ao Senhor pela nossa fidelidade de coração. São os valores espirituais que o Senhor olha, sonda os nossos corações e espera para de cada um de nós. Amém? Pois é. Então, nesta noite, nesta tarde, a hora que você estiver escutando esse devocional, ore ao Senhor para que realmente possamos olhar para cada personagem dessa história e nos identificarmos com cada um. Aquilo que for bom, eis-me aqui, Senhor. Aquilo que não for bom, não farei. E baseado nessa história, refletir que o nascimento de Jesus é para nos trazer alegria em qualquer situação que estivermos, que o nosso Natal seja verdadeiramente com foco na presença do Senhor. Amém? O louvor de hoje chama-se Eis-me Aqui, dos Adoradores 2. Foi assim que eu encontrei no YouTube. E a letra é realmente muito bonita. Antes do princípio, antes do primeiro mundo, antes do início, estava lá. Quem estava lá? Jesus, né? Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, ele estava lá, Jesus. Antes do primeiro lírio, do primeiro orvalho, ele me amou. Quem me amou? Jesus. Antes da primeira morte do primeiro filho, ele me amou. Quem me amou? Jesus. E ao chamar o meu nome, e ao chamar o seu nome, eu respondi: eis-me aqui. E tu deves responder: eis-me aqui, Senhor. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Que o Senhor esteja contigo neste Natal, que você tenha realmente um momento de reflexão e que o Senhor esteja contigo todos os dias da sua vida. Amém? Deixe Jesus renascer dentro de você. Até mais. Boas festas.
Feliz ano novo.